Olá, bom dia, boa tarde. Eu digo duas saudações porque não sei o momento em que talvez o irmão, o amigo do outro lado estará acompanhando esse programa, mas este é o programa Palavras Cruzadas e tem por costume o estudo das lições da Escola Sabatina, estudo da Bíblia. E nesta semana estaremos a estudar a lição número 4, com o tema da maneira difícil, digo. E eu não estarei aqui sozinho, na verdade estarei a fazer esse estudo com o pastor João Macedo. Olá, pastor, bom dia. Olá, boa tarde. olá a todos. Ok, obrigado. Dizer que esta lição é uma lição muito boa, com ricas lições tremendas de vida, na verdade. E eu achei muito interessante, pastor, o versuário, onde Isaías faz menção, diz que esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele a minha esperança. A este verso que encontra no livro de Isaías, capítulo 8, versículos 17, a mim tocou-me bastante porque Isaías faz menção, recita este verso numa fase muito difícil em que a nação estava a passar por uma grande tribulação, não é? Porque, afinal de contas, dois reis, né, viriam contra a sua nação, que era a nação de Judá, e Acaz era o rei que reinava, portanto, em Judá, e devemos reconhecer que o rei não estava a ser muito sábio durante o seu reinado, e a nação estava, portanto, em perigo. Mas Isaías, face a essa situação toda, a essas circunstâncias, ele diz que podia esperar no Deus que se afastou. Essa parte me chama a atenção, pastor. Ele esperaria no Deus que se afastou, portanto, dos descendentes de Jacó. E diz que, ainda assim, ele poderia esperar nesse Deus que se distanciou dos descendentes de Jacó. Diz que há de colocar nele a sua esperança. Portanto, chamou-me muito a atenção e achei sendo uma palavra de força, né? Uma palavra de fé e coragem, pastor. Sim, eu creio que é importante nós termos em noção e fazendo também aqui a ligação já entre o versuário e a lição de domingo, é preciso nós termos a noção que naquele tempo da história, aquilo que era comum nas outras religiões e nos outros povos era precisamente a ideia de deuses que eram vingativos, que tinham uma grande capacidade de castigo, que para quem os seres humanos não tinham valor. Eu já mencionei isso noutras oportunidades, para quem os seres humanos não tinham valor nenhum e estavam ali para servir os deuses. E eu creio que o povo de Israel acabou sempre por ser um pouquinho influenciado por essa perspectiva sobre Deus. E é só quando nós já chegamos depois ao Novo Testamento que se calhar encontramos uma perspectiva mais próxima do que aquela que é expressa aqui no versuário. A ideia aqui de que o Senhor se afastou dos descendentes de Jacó, aquilo que o texto diz, não é? Se calhar foi mesmo o Senhor que se afastou dos descendentes de Jacó, ou foi Jacó que se afastou de Deus, não é? Portanto, essa aqui é que é a questão, talvez. É verdade, pastor. Sim, mesmo que, portanto, fazendo a leitura, pastor, vimos que, na verdade, em nenhum momento Deus desejou se apartar do povo, né, ou do seu povo, porque diz foi Deus que os criou, foi Deus que os elegeu, e os elegeu para habitar no seio deles. É a mesma situação que vimos, talvez, logo desde o início,
quando Adão se aparta de Deus. E vemos que é Deus que vai atrás do homem. E diz que essa busca de Deus para com os seus filhos, ou Deus correndo atrás de seus filhos, é desde o princípio. Então, Deus revela o seu amor para conosco. E faz todo sentido, pastor, que Isaías esteja, sendo profeta, esteja a fazer menção do Deus que se distanciou dos descendentes de Jacó. Mas por que eles pecaram? Até certo ponto, pastor, faz sentido, não é? Porque não pactua com o pecado, mas ama o pecador, né? E eu creio que eu também já tive a oportunidade de mencionar noutras lições deste trimestrial até este ponto, que aquilo que acontece aqui, que nós encontramos em Isaías, é muitas vezes um pecado comunitário. Não é tanto também são os pecados individuais, sobretudo no que toca à indiferença para com aqueles que estão oprimidos na sociedade, a indiferença perante aqueles que estão a passar por mais dificuldades, sobretudo do ponto de vista financeiro. Portanto, há pecados individuais, mas há uma falha generalizada, digamos assim, de todo aquele sistema social que o próprio Deus tinha estabelecido com o povo de Israel e com o povo de Judá, não é? Nós aqui estamos a falar de um período em que os reinos estavam separados. E por isso também é importante ter noção de que é este Deus que se calhar não tem problemas em se afastar ou deixar que os seus filhos se afastem. Portanto, há momentos, não é um Deus que nos está sempre a segurar com mão firme. Se nós queremos ir para longe, nós podemos ir para longe, mas não deixa de ser um Deus que procura sempre estar com os seres humanos e como dizias, como o irmão Zefirino dizia muito bem, estamos aqui a falar de um Deus que ao longo de toda a Bíblia nós encontramos diversas ocasiões em que Deus quer estar a viver no meio do povo. Aliás, é uma ideia que aparece no Gênesis, que é repetida com toda a questão do santuário, que vai para o Apocalipse, e se calhar agora aqui já estamos a fugir um pouquinho da lição desta semana. Mas eu ia referindo especificamente em relação à lição de domingo, que fala precisamente sobre esta profecia de Isaías 7, 14 a 16, é aquela profecia que diz, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel, não é? Que depois os escritores do Novo Testamento, em específico Mateus, aproveitam para o contexto de Jesus. Há aqui muitos aspectos interessantes aqui relacionados com este texto, para além da ligação com o Novo Testamento. Eu gosto também deste aspecto quase teatral de Deus. Parece que está aqui, portanto, o Isaías vai ter um filho, o filho dele será Emanuel, que significa Deus connosco, e quando ele chegar a este ponto do seu desenvolvimento pessoal, Israel vai estar a passar por isto, não é? Há aqui quase um aspecto teatral na maneira como Deus lida com o povo de Israel, mas sobretudo aquilo que eu creio que nós conseguimos ver mais uma vez é precisamente a falha do povo de Israel e a falha, neste caso, do rei. Eu achei interessante aquele aspecto que a lição menciona, que é o facto do rei dizer eu não quero pôr Deus à prova. Isaías traz uma mensagem de Deus a dizer põe-me à prova. E o rei diz não, eu não te quero pôr à prova. Dá quase a sensação de que ele sabia de um ponto de vista talvez até teológico que não devia pôr Deus à prova. Certo. E neste momento em que o próprio Deus diz assim, não, eu quero que tu me ponhas à prova, pede-me para te dar um sinal, ele diz, não, eu sei o que é que, sei aquilo que eu acredito, e fez-me pensar se realmente, tal como o rei Acaz, que parece ser alguém que tinha, ou que estava envolvido num sistema onde a religião era vazia, sem conexão prática com o dia-a-dia, se o rei Acaz também poderá ser um exemplo de alguma coisa que pode acontecer connosco. Será que nós hoje em dia também poderemos ter momentos em que é o próprio Deus que nos está a dizer olha, se calhar devias pensar desta maneira, devias falar daquela maneira, e nós dizemos não, eu sei muito bem o que
o que é que a teologia diz acerca disto, etc. Ou seja, se calhar momentos em que somos mais guiados por teologia, talvez, do que, e rituais e tudo isso, do que necessariamente pelo Espírito, não é? É verdade. Na verdade, a situação não era fácil, não é? Porque o rei Acaz estava com muito medo, porque, na verdade, 2 reis haviam se levantado e estavam a vir para combater contra ele. E ele, na verdade, sozinho, ele percebeu que ele teria desfalecido, não é? Porque eram exércitos bastante numerosos em comparação ao seu exército. Então, o rei, naturalmente, e nem sequer condenamos essa ação de Acaz, o facto de ter temido pelas circunstâncias pela qual ele estava a enfrentar, não é? Mas Deus mandou o profeta para ir ao encontro de Acaz para dizer para que ele não temesse, que a mão de Deus estaria sobre ele e Deus o protegeria. Diz que não tema esses 2 tições, né? Deus os classifica e apresenta dessa maneira. Portanto, Deus preocupado com Acaz, independentemente da maneira como Acaz se comportava, não é? Mas Deus teve o cuidado para com Acaz e procurou dar um conforto a Acaz, disse para que ele pudesse ficar tranquilo, para que confiasse nele. E, na verdade, Acaz preferiu confiar nas forças do rei assírio, da Síria, portanto... Termino. Não, pois ele preferiu não confiar, e foi como disse muito bem o pastor, né? E tanto é que Deus pede a ele para que, conhecendo o medo dele, a insegurança dele, Deus dá essa oportunidade, olha, para que te passe o medo, para que tu possas acreditar. Eu lembro também o Espírito de Profecia, não é? A escritora Ellen White faz menção de que quando Cristo esteve cá na Terra, não é? Emmanuel, Deus conosco, também foi pouco acreditado. E diz que em muitos momentos ele realizou muitos milagres também para poder quebrar a incredulidade no coração dos homens, para que crescem nele. E vejo também quando o povo israelita sai do Egito para a terra prometida, Deus realiza muitas maravilhas para que o povo pudesse quebrar a sua incredulidade. Mas inúmeras vezes vemos o povo a tentar Deus, a duvidar de Deus. E Acaz, nessa oportunidade que Deus lhe concede, diz assim: olha, peça-me uma prova, eu vou realizar para que tu tenhas mais força, mais coragem, e a tua fé seja reavivada. Mas ele, infelizmente, ele negou e disse, e apresentou teologicamente, parecia estar politicamente correto, entre parênteses digo, porque ele diz que não quer colocar Deus à prova, né? Parece a palavra em que diz Jesus também, diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas nesse caso era Deus pedindo para que ele pudesse fazer prova de Deus. Vimos que, na verdade, ele não parado, sentia-se nem confortável, preferiu confiar na mão humana do que na mão divina. E foi um grande consequência. Exatamente, eu creio que é uma ideia que surge também, por exemplo, nós já tocamos creio que é o capítulo 2 de Isaías, ou mesmo capítulo 1, logo no início, que Deus diz: anda a dialogar comigo, vamos conversar, não é? Vamos discutir. Mais uma vez aqui, neste caso, é Deus a dizer: não, faz uma prova, põe-me à prova, que é para nós podermos ter certeza de que realmente podes confiar em mim. E mais uma vez, eu, em tudo isto, eu vejo precisamente este Deus que vem à procura do ser humano, que vem sempre à procura. Eu creio que uma coisa que a lição talvez não tenha focado é que me parece que esta invasão era inevitável, acabaria por ser inevitável. Quer o rei Acaz fizesse algo, quer não fizesse, quer ele fosse procurar o auxílio da Assíria, quer não fosse, ele acabaria por... E Deus, no fundo, o que está a dizer está a estender uma oportunidade, uma porta de saída.
É verdade. E o Reacast acaba por não tomar essa porta de saída e realmente é pena. Mas eu creio que estamos agora aqui neste momento de ter uma pequena pausa para um momento musical. Vamos ouvir o grupo Songs for Him a cantar a música Voz da Esperança. Vamos ouvir. Eu sei que tens momentos de dor e solidão. Por vezes o teu esforço parece ser em vão. Tu queres dar um rumo à tua vida, dar sentido. Tu buscas a resposta que preenche esse vazio que existe no teu coração. Uma voz que conduza os teus passos, um amigo que te ajude a avançar. A voz da esperança é Jesus, na sombra do caminho Ele é tua luz. A voz da esperança é Jesus, na noite mais escura os teus passos conduz. A voz da esperança é Jesus. Tu sabes que este mundo nada tem a oferecer, senão falsa esperança e a ilusão de viver. Eu quero hoje dizer-te que Jesus é a saída. No momento em que o conheci, transformou a minha vida. Queres também aceitar o convite que Jesus deixa contigo? Vida nova, amigo, eu te quero dar. A voz da esperança é Jesus, na sombra do caminho Ele é tua luz. A voz da esperança é Jesus, na noite mais escura os teus passos conduz. A voz da esperança é Jesus, é Jesus. A voz da esperança é Jesus. Momentos realmente muito especiais proporcionados aqui pelo Songs for Him, mais uma vez, que é realmente um projeto muito, muito interessante. Antes de nós passarmos para a lição de quarta-feira, que eu creio que vem no seguimento daquilo que estávamos a falar agora, Zefirino, eu gostava só de mencionar brevemente a lição de terça-feira, cujo título é O que está contido num nome, e que fala precisamente sobre o nome do terceiro filho de Isaías. Todos eles tinham nomes interessantes. Neste caso, eu gostei daquela parte da lição, do início da lição de terça-feira,
que diz, imagine-se a jogar a bola com o segundo filho de Isaías, quando finalmente conseguisse dizer Meher Shalal Hashpas passa a bola, já seria demasiado tarde. Já tarde. Mas eu acho que é interessante, realmente aqui há uma mensagem teológica também no nome dos três filhos, não é? Portanto, em primeiro lugar, Shear Jasub, ou Yasub, que é um remanescente voltará. Okay. Em segundo lugar, Emmanuel, que é Deus conosco. E depois, Meher Shalal Hashpaz, que é rápido no saque e depressa para as pilhagens, o que transmite precisamente tudo aquilo que iria acontecer com o povo de Judá, neste caso, mas também transmite a mensagem de um Deus que é Emmanuel, que está connosco. E mais uma vez, nós falamos precisamente sobre esta questão também quando passamos para a lição de quarta-feira, que nos diz, nada temos a temer quando tememos Deus. Eu devo dizer que eu discordo um bocadinho do ponto de vista aqui do autor da Escola Sabatina. E ele menciona um texto, quando ele fala precisamente sobre o que é temer a Deus e tudo isso, ele menciona o texto de 1 João 4,18, que eu creio que é uma perspectiva muito mais completa, precisamente de como é que se enquadra o temor a Deus e o amor a Deus, não é? E esse texto diz-nos que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Ou seja, é claro que sim, é preciso termos respeito por Deus, é preciso termos, em certa medida, um temor por Deus, mas o amor perfeito só é atingido quando nós conseguimos ir para além do temor, não é? É verdade, sim. Faz todo sentido. Agora, pastor, parece que é muito fácil analisarmos a lição quando falamos na perspectiva de Acaz, não é? Parece que é muito fácil, portanto, olhar pelos personagens bíblicos e parece que isso nunca sucede conosco, parece que nós não estamos ou isso não faz parte da nossa realidade. Mas no fim da lição, por exemplo, de terça-feira, diz que apesar de vários erros repetidos, não é? O Senhor ainda aparece os 3 nomes bastante interessantes e com significados muito interessantes dos filhos de Isaías, né? O profeta, vem justamente a evocar isso de que Deus está conosco, mesmo quando nós, na verdade, nos afastamos ou pelos nossos pecados, porque independentemente de ser o Acaz que estava na liderança, mas o povo, de uma forma geral, também estava totalmente corrompido. E eu até vejo, olhando para o sacerdote Urias, ok? Em que ele estava, embora que ele estava sob pressão ou sob o comando do rei Acaz, mas ele poderia também ser mantido firme e poderia ter talvez escolhido a morte mesmo do que estar a fazer coisas que desagradassem ou violassem a lei de Deus. Mas Urias, o sacerdote, vimos que ele servia fielmente o rei Acaz. E em relação à nossa vida, o que é que tem sucedido quando estamos sob pressão, quando, portanto, temos a ameaça de perder talvez o emprego, ou perder um certo negócio, a quem nós recorremos? Portanto, será que nos prostramos de joelhos, invocando o nome de Deus, ou quando temos um problema? Não sei, essa lição chamou uma atenção nessa perspectiva, pastor. E acho bem que trouxeste, gosto bastante do ponto de vista que o irmão Zafirino trouxe, porque eu creio que muitas vezes nós passamos por situações em que, quando estamos em determinados empregos, etc., que se calhar nos sentimos também um pouco como talvez o sacerdote se tenha sentido perante o rei Acaz, não é? Portanto, estamos controlados por um poder que é superior a nós e que muitas vezes acaba por definir aquilo que nós podemos dizer, podemos fazer. Nós até gostávamos de ter um pouquinho mais de liberdade e acabamos por não poder, precisamente porque nos sentimos ameaçados. No fundo, nós estamos a falar de outras coisas do que, senão, estruturas de poder que
que se estabelecem em qualquer sistema que nós encontramos na Terra. E eu creio que, como o irmão Zefrino dizia, é importante que nós sejamos homens e mulheres de princípios e que sejamos capazes de, quando confrontados com situações deste género, possamos realmente manter os nossos princípios acima de todas as coisas. Isso significa, não estou aqui apenas a falar de questões como o sábado, questões como, sei lá, a economia, mas falo de outras questões, como a maneira como as pessoas são tratadas no ambiente em que nós nos encontramos. Nós estamos no nosso contexto de trabalho, estamos a lidar com pessoas que são tratadas como pessoas ou só como números, por exemplo. Qual é a nossa resposta em relação a isso? Vamos deixar que vamos continuar a trabalhar num ambiente que eventualmente até pode ser tóxico para nós, ou vamos reconhecer o valor que o próprio Deus vê em nós, e ter os princípios para poder realmente confrontar o poder quando necessário. Eu creio que são todas questões importantes e que claramente neste ponto da história do povo de Judá falharam. Houve aqui falhas, houve momentos em que as estruturas de poder se superpuseram sem dúvida nenhuma aos princípios, e eu creio que isso acabava por ser a extensão daquilo que estava a acontecer com o restante povo. O facto das pessoas estarem indiferentes aos mais oprimidos, aos mais pobres da sociedade, àqueles que passavam mais dificuldades, vem precisamente na sequência de toda esta falha perante estruturas de poder que são opressoras, no fundo. É verdade. E isso, essa questão relativamente ao medo, não é? À morte, né? Quando o ser humano se sente ameaçado, geralmente a emoção que mais vem à superfície, na verdade, é o medo. E espiritualmente falando, em vez de exercitarmos a fé, né? Porque será uma oportunidade, na verdade, exercitarmos a nossa fé. Na verdade, colocamos o medo no lugar da fé. Quando estamos em situações de tribulação, né? Estamos em circunstâncias difíceis em que até a nossa vida é ameaçada, estamos numa ameaça de morte, não é? Deus nos convida a termos fé, portanto, a confiarmos em sua palavra. Daí a importância de mantermos a nossa confiança em Deus, portanto, estudando a maneira como Deus... Assim, não temos... Lembro-me um verso interessante que diz o Espírito de Profecia, diz que não temos que temer o futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus cuidou dos nossos pais no passado. Portanto, avisou aqui ao Acaz para que ele não temesse, mas que cresce nele. Mas ele não o fez. E a verdade, as consequências vêm quando nós, em vez de confiarmos em Deus, exercitarmos a nossa fé e colocarmos o medo, portanto, vamos buscar segurança em outras coisas. Acaz foi buscar segurança no rei da Síria, ok? E não apenas... E foi uma coisa triste, professor, quando eu estava a ler, porque o que ele fez? Foi remover o ouro e a prata que se encontrava no templo do Senhor, além de ele ter mexido nos tesouros do rei, porque afinal de contas, ele sendo rei, nos tesouros dos reis havia lá muito ouro e muita prata, mas para si foi a busca do ouro e da prata que se encontrava na casa de Deus, portanto, e foi oferecer para o rei da Síria, e disse, ele usou uma expressão, pastor, que geralmente aquele tipo de expressão eu considero como uma adoração, porque ele envia aquelas oferendas e diz que eu sou seu filho ou eu sou seu servo. Portanto, ele diz assim ao rei, né? Diz ao rei, eu sou seu servo, eu sou seu filho.
portanto, e ele lhe apresenta aqueles bens. E além disso, o rei olha pelos altares que foram edificados, portanto, altares dos deuses pagãos, não é? No caso da Síria, e imita o mesmo modelo de altar e pede para que Urias pudesse construir um altar semelhante, e nesse, portanto, ele deixa de adorar e servir o seu Deus e passa a fazer outros sacrifícios em prol dos deuses, os deuses pagãos, onde que até o seu próprio filho, ele chegou a sacrificar os seus próprios filhos para que ele pudesse permanecer seguro ou no poder. Então, que perigo podemos, e até onde pode ir o homem quando não coloca Deus ou a fé no seu respectivo lugar ou em seu coração. Portanto, seríamos capazes de fazer coisas que nos levariam a sacrificar até a vida daquelas pessoas que nós mais amamos. Eu creio que talvez seja essa a razão pela qual o título de toda a lição desta semana é da maneira difícil, não é? Porque muitas vezes, quando nós estamos precisamente sob pressão, a maneira mais fácil de sairmos da questão não é confiar-nos. Eu falo por experiência própria, muitos momentos tive em que a minha reação foi tomar as rédeas dos acontecimentos e não confiar simplesmente que as coisas... E atenção que eu gostava também de dar o outro lado da questão, tirando aqui a questão da idolatria, como é lógico, também é preciso que nós tenhamos noção que se calhar nós, na mesma situação do rei Acaz, se calhar havia muito daquilo que ele fez que nós também faríamos. Porque lá está, não é fácil quando nós sentimos a pressão de dois povos tomar as decisões que são mais acertadas. Neste caso, ele claramente foi procurar uma aliança que depois acabou por se virar contra ele próprio, não é? Contra ele próprio. Mas ele realmente tentou fazer alguma coisa. Neste caso, tirou o ouro, vendeu, fez sacrifícios. Esse talvez tenha sido parte do problema, e nós temos a noção sempre que no povo de Israel, no Antigo Testamento, a questão da idolatria era sempre o pecado essencial. Portanto, na base de todos os outros pecados estava sempre o pecado da idolatria. Essa é a perspectiva teológica que nós temos hoje em dia. Mas, tirando isso, vamos ser honestos, se calhar nós na mesma situação também faríamos a mesma coisa. Também iríamos tentar procurar a ajuda de um outro povo, que foi aquilo que Acaz acabou por fazer. Mas é precisamente esta que é a maneira difícil de fazer as coisas. No que toca à nossa fé, à nossa ligação com Deus, o mais fácil sempre, pelo menos para mim, é tentar controlar, é tentar resolver o problema por mim próprio, é tentar avançar com os recursos que eu tenho, e sem dúvida nenhuma que há espaço para nós fazermos isso. E Deus muitas vezes pede-nos que nós façamos as coisas por nós próprios e não simplesmente que estejamos à espera de Deus. Mas também há momentos em que nós temos simplesmente que confiar. E claramente aquilo que Isaías 7 e 8 nos mostra é que este era um momento em que Acaz tinha de simplesmente confiar. E não acabou por fazer isso. Por isso, acabou por utilizar a maneira mais difícil de fazer as coisas. É verdade. Pronto, então, pastor, a lição é rica, mas o tempo talvez não nos permite podermos avançar um pouco mais, mas eu creio que dos pontos que talvez poderíamos não estar a chegar, porque o tempo não nos permite, possa servir de incentivo para que cada irmão, cada pessoa individualmente possa examinar mais as Escrituras e ver que nas Escrituras podemos assistir os filmes, as novelas, os jogos, né, que às vezes muito buscamos do outro lado, e que na verdade que através desses estudos possamos edificar a nossa fé, não é? Acima de tudo, porque Deus, na verdade, como vimos logo desde a introdução, diz, na verdade, não é Deus que se afasta,
mas os nossos pecados é que nos apartam de Deus, e Adão é um grande exemplo nisso. Pronto, de minha parte é tudo, pastor. Eu agradeço ter participado com o pastor, né, nessa lição. Tenho tentado aprender muito e pronto. Eu também agradeço Espero que o amigo do outro lado também. por esta nossa conversa, e convido todos os irmãos e as irmãs que nos estão a assistir a realmente poderem estudar esta lição e verem precisamente aquilo que o irmão referia, que é a riqueza de conteúdo que quando nós vamos procurar na Bíblia, com a ajuda da lição da Escola Sabatina, e eu aconselho também com a ajuda de outros materiais teológicos também, podemos sempre enriquecer o nosso conhecimento e perceber coisas que se calhar nunca tínhamos percebido, mesmo que até já tínhamos lido o texto noutro tempo. Desejamos a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, fazendo alusão à nossa saudação inicial, e que realmente possam estudar a lição da Escola Sabatina da maneira difícil. Uma boa semana a todos. Ok, obrigado. Pronto.